Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência à leitura do livro de Provérbios, hoje aqui na Bíblia de Estudo do Joyce Meyer. Vamos fazer hoje o capítulo 28 e 29. E aqui nessa Bíblia, tá? Eu tenho um quadro que é bem interessante aqui, tá? Que é o Intrépido como um Leão. Então vai ser o capítulo 28 e o 29, até aqui. Aqui tem uma aplicação para a vida também. Não vou ler essa daqui porque senão vai ficar muito longo o vídeo, ok? Então vamos lá. Essa daqui é uma Bíblia na versão NVI. Capítulo 28. O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. O pobre que se torna poderoso e oprime os pobres é como a tempestade súbita que destrói toda a plantação. Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que obedecem à lei lutam contra eles. Os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam o Senhor a entendem plenamente. Melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Quem obedece à lei é filho sábio, mas o companheiro dos glutões envergonha o pai. Quem aumenta a sua riqueza com juros exorbitantes ajunta para algum outro, que será bondoso com os pobres. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Quem leva o homem direito pelo mau caminho, cairá ele mesmo na armadilha que preparou, mas o que não se deixa corromper terá boa recompensa. O rico pode até se julgar sábio, mas o pobre que tem discernimento o conhece a fundo. Quando os justos triunfam, há prosperidade geral. Mas, quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de esconder-se. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Como um leão que ruge ou um urso feroz é o ímpio que governa um povo necessitado. O governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. O assassino, atormentado pela culpa, será fugitivo até a morte. Que ninguém o proteja. Quem procede com integridade viverá seguro, mas quem procede com perversidade de repente cairá. Quem lavra sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias se fartará de miséria. O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Agir com parcialidade não é bom, pois até por um pedaço de pão o homem se dispõe a fazer o mal. O invejoso é ávido por riquezas e não percebe que a pobreza o aguarda. Quem repreende o próximo obterá por fim mais favor do que aquele que só sabe bajular. Quem rouba seu pai ou sua mãe e diz, não é errado, é amigo de quem destrói. O ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde, mas quando eles sucumbem, os justos florescem. Capítulo 29. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído, sem aviso e irremediavelmente. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. O homem que ama a sabedoria dá alegria a seu pai, mas quem anda com prostitutas dá fim à sua fortuna. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína.
quem adula seu próximo está armando uma rede para os pés dele. O pecado do homem mau o apanha na sua própria armadilha, mas o justo pode cantar e alegrar-se. Os justos levam em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso. Os zombadores agitam a cidade, mas os sábios a apaziguam. Se o sábio for ao tribunal contra o insensato, não haverá paz, pois o insensato se enfurecerá e zombará. Os violentos odeiam os honestos e procuram matar o homem íntegro. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Para o governante que dá ouvidos a mentiras, todos os seus oficiais são ímpios. O pobre e o opressor têm algo em comum. O Senhor dá vista a ambos. Se o rei julga os pobres com justiça, seu trono estará sempre seguro. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Quando os ímpios prosperam, prospera o pecado, mas os justos verão a queda deles. Discipline seu filho, e este lhe dará paz. Trará grande prazer à sua alma. Onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Meras palavras não bastam para corrigir o escravo. Mesmo que entenda, não reagirá bem. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Se alguém mima seu escravo desde jovem, no fim terá tristezas. O homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. O cúmplice do ladrão odeia a si mesmo. Posto sob juramento, não ousa testemunhar. Quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. Os justos detestam os desonestos, já os ímpios detestam os íntegros. Vamos lá para o quadro de estudo aqui. Intrépido como um leão. Se pretendemos ter êxito em sermos autênticos e em desfrutarmos verdadeiramente da nossa vida diária, precisamos atingir o ponto em que permitimos que o Espírito Santo nos dirija. Somente Deus, através do seu Espírito, pode nos tornar bem-sucedidos e nos levar a ser tudo o que podemos ser. As outras pessoas não conseguirão. O diabo certamente não conseguirá, e nós não conseguiremos fazer isso por conta própria, sem Deus. Ser guiado pelo Espírito não significa que nunca cometeremos erros. O Espírito Santo não comete erros, mas nós sim. Seguir a direção do Espírito é um processo que só se pode aprender fazendo. Começamos tomando atitudes com relação a coisas que acreditamos que Deus está colocando em nosso coração, e aprendemos pela sabedoria e experiência a ouvir de forma mais clara e definitiva. Sempre digo, dê o passo e descubra. Esta é uma maneira de descobrir se o que está em seu coração vem de Deus. Se funcionar, vem de Deus, e se não funcionar, não vem de Deus. E não é vergonha agir para descobrir. Dê pequenos passinhos de bebê e veja se o primeiro rende bons frutos. Se render, então dê outro passo. Se não render, recue e ore um pouco mais. Costumo dizer que é necessário ousadia para ser guiado pelo Espírito, porque somente a ousadia caminha com energia e somente ela pode sobreviver aos erros. Precisamos lembrar que os justos são corajosos como o leão. Provérbios 28:1. Quando pessoas inseguras falham, geralmente elas não tentam de novo. Pessoas corajosas cometem muitos erros, mas a atitude delas é: vou continuar tentando até aprender a fazer isso direito. Aqueles que sofrem de um sentimento de culpa geralmente não acreditam que podem ouvir a Deus.
E mesmo quando acreditam que podem ter ouvido a Deus e tomam uma atitude, qualquer pequeno fracasso se transforma em um grande revés para eles. Toda vez que cometem um deslize, entram debaixo de um novo fardo de culpa e condenação e acabam gastando todo o seu tempo nesse ciclo. Eles cometem um erro, se sentem condenados, cometem outro erro, se sentem condenados e assim por diante. Finalmente, ficam congelados pelo medo e nunca cumprem o seu destino. Eu o encorajo a dar um passo de fé e ser tudo o que Deus o chamou para ser. Se você tomar uma atitude e 2 semanas depois descobrir que falhou, você será intrépido o suficiente para orar, sábio o bastante para aprender com seus erros e determinado o bastante para seguir em frente? Ou vai se sentir condenado a voltar a desperdiçar sua vida? Não há sentido em aprender a ser dirigido pelo Espírito Santo se você não entender que cometerá alguns erros durante o percurso. Seja destemido como um leão na sua fé. Não se esconda mais atrás de medos, inseguranças e erros. Se você já fez grandes estragos em sua vida e tem vivido debaixo de condenação por causa deles, esta é a hora de se perdoar e seguir em frente. Em Cristo, você pode ser tudo o que Deus planejou para você. Não seja a metade ou 3/4, mas seja tudo o que Deus planejou que você seja. Faça tudo o que Ele quer que você faça e tenha tudo que Ele quer que você tenha. Você não desfrutará da plenitude de Deus sem sua coragem. Lembre-se, o sentimento de culpa destrói a ousadia. Portanto, não fique debaixo de condenação. Provérbios 28:1 diz que o ímpio foge embora ninguém o persiga. Os maus estão fugindo o tempo todo. Eles fogem de tudo. Mas os justos são intrépidos como o leão. E quer você sinta isso ou não, você é justo. Aqui ficou alguma coisinha para trás, aqui, ó. Aplicação para a vida que faz parte do 28. Uma vida de fiel serviço e obediência a Deus permite que Ele nos coloque na posição de sermos abençoados constantemente. Como aprendemos em Provérbios 28:20, uma pessoa fiel transborda com as bênçãos do Senhor. E é isso, gente. Chegamos aqui ao final do capítulo 29 e amanhã na sequência, o finalzinho do livro de Provérbios, capítulo 30 e 31. Espero que todos tenham uma excelente tarde. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.